Meu muito boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer aos professores Quaresma, Romildo e Reinaldo pelo gentil convite para estar aqui hoje na 24ª Semana do Contabilista de Maringá. Também gostaria de agradecer meus amigos aqui presentes, os professores Darcy, Marcelo e Alícia, que tanto colaboraram aí para o agradecimento dos cursos aqui na Universidade Estadual de Maringá. Pois bem, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje, isso não é uma palestra formal, é mais uma conversa entre pessoas que compartilham de uma visão comum a respeito da ética e da cidadania. O tema, o assunto que eu quero conversar com vocês é sobre a transparência, a cidadania e o gasto público. Como que esses temas se entrelaçam e qual é a nossa função, o nosso papel enquanto contadores, enquanto magistrados, cidadãos mesmo, na nossa sociedade, para cada vez mais lutar por uma sociedade mais justa, mais igual, mais plural, enfim, uma sociedade melhor para nós e para os nossos filhos. Para se falar de transparência, cidadania e gasto público, é preciso primeiro nos livrarmos de alguns dogmas, algumas premissas que carregamos inconscientemente, ou até mesmo por equívoco, conscientemente. Algumas premissas que eu considero equivocadas, ou pelo menos mal interpretadas, quiçá, sendo um pouquinho mais radical, mesmo premissas esclerosadas, ou seja, dogmas esclerosados, que nós temos que nos livrar dele para poder entender um pouco mais do funcionamento da sociedade e do nosso dever enquanto cidadão perante ela. O primeiro dogma esclerosado é sobre a noção de Estado. Formalmente, vocês devem estudar em algumas das matérias introdutórias da contabilidade, mas é uma matéria que nós temos também em Direito, Teoria Geral do Estado. Formalmente, se diz que o Estado, ele é a junção de três elementos: o povo, o território e o governo. E a gente carrega essa noção para a vida. E é uma noção muito formal, porque a gente anda pela cidade e vê a prefeitura, e vê a delegacia de polícia, e vê os hospitais, os prédios públicos em geral, o policial na rua, e acabamos acreditando que o Estado é aquilo ali. Só que essa é uma visão míope do que é o Estado. Eu lembro bem, quando eu fazia mestrado em Lisboa, um professor meu, certa vez, se confrontou com a pergunta de um aluno. A discussão da nossa mesa de mestrado era sobre o planejamento fiscal. E o professor dizia que o executivo, por exemplo, ele também tem uma legitimidade democrática. Muitas vezes o presidente da República é eleito com mais votos que todo o parlamento. E quando ele deve tomar algumas medidas por decreto, por exemplo, medida provisória, ele tem legitimidade democrática, essas medidas que podem influenciar na atividade da Receita Federal, por exemplo. E o aluno brasileiro era contrário a essas medidas que o meu professor elencava em aula. E o meu professor perguntava por quê? E ele disse o seguinte: porque nós não podemos confiar no Estado. A visão do aluno brasileiro. Ao que esse meu professor, já falecido, chamado José Luiz Saldanha Sanches, um dos ícones da esquerda e do direito em Portugal, ele dizia assim: mas eu não estou entendendo. O Estado somos nós. O Estado não é o prédio público, o Estado não é o policial na rua. Aquilo é uma representação do Estado. Ao fim e ao cabo, o Estado somos nós. Nós somos o Estado, nós somos o prefeito, nós somos os prédios, nós somos os policiais, nós somos as embaixadas, o Estado somos todos nós. Cada prédio público tem lá a representação de cada um dos cidadãos daquele país. Esse é um dogma esclerosado que nós temos que romper. Deixar a formalidade do Estado de lado como se fosse uma coisa diferente do que nós somos. E não é. O Estado é o conjunto de todos nós. O segundo dogma esclerosado que nós temos que ultrapassar diz respeito
a forma de financiamento do Estado. No decorrer da história da humanidade, a evolução política da sociedade, como que o Estado se financia? De várias formas. Antigamente era muito comum a extorsão sobre outros povos, pilhar os estados vencidos, espólios de guerra, cobrar doações de povos que eram dominados pelos mais fortes, emitir moeda, ter as próprias indústrias. São as formas de financiar o Estado. Mas no decorrer da história, a forma que prevaleceu, a forma mais importante, a forma que nós temos hoje em todos os países civilizados do mundo, é a tributação. Ou seja, o Estado, ou seja, nós temos necessidades, educação, saúde, etc. Para financiar as atividades por intermédio de serviços que o Estado presta, o dinheiro precisa sair de algum lugar. O Estado poderia emitir moeda, geraria inflação, o Estado poderia manter empresas, e mantém algumas ainda. Mas a finalidade básica, essencial para se conseguir dinheiro é se tributar. E aí vem o segundo dogma esclerosado. O que é o tributo? Nós não conseguiremos exercer a nossa cidadania de forma eficaz, de forma completa, se nós não entendermos bem o que é o tributo. O que é o tributo? O tributo nada mais é que a cota que todos nós devemos pagar para viver em sociedade, viver nesse imenso condomínio social que é o Estado. Ou seja, o tributo é a nossa cota parte do condomínio social. Vocês não moram num prédio? Vocês não moram em algum condomínio horizontal? Cada grupamento desses de seres humanos precisa pagar uma cota para morar ali. No caso do condomínio, é a cota condominial. No caso do Estado, que é a mesma coisa, é o tributo. Tá, e qual que é o problema então? O problema é que o tributo não é entendido assim na nossa sociedade e em vários países do mundo. Geralmente, aqueles países que não atingiram um patamar civilizatório ainda adequado à noção de civilidade. Nesses estados, entre os quais o Brasil se inclui, o tributo não é a cota do condomínio social. O tributo na cabeça das pessoas, dos cidadãos em geral, é uma pena. E não só dos cidadãos. O tributo, na própria jurisprudência, o tributo na própria pena das pessoas que escrevem sobre ele, seja na contabilidade, seja no direito, seja na economia, muitas vezes é entendido como uma pena do Estado opressor contra o cidadão de bem. Por isso que nesses países, como o Brasil, fugir da tributação é algo normal, legítimo, porque ninguém pode suportar uma carga tributária como essa. Só que as pessoas que fogem da tributação, na verdade, só elas ganham. O egoísmo dessas pessoas, que é um egoísmo talvez natural da humanidade, gera o aumento da carga tributária para todos os demais. Porque o tributo não é entendido como uma cota social, é entendido como uma pena. E no condomínio vocês sabem, se vocês não pagam a parte de vocês, o dinheiro tem que sair de algum lugar, porque as despesas estão ali, os hospitais estão funcionando, a polícia está na rua, as estradas estão sendo construídas. O dinheiro tem que sair. Quem não paga, esse valor é debitado na conta daqueles que não conseguem fugir do imposto. Por isso que se diz, nos países mais evoluídos, que existe um apartheid fiscal. Ou seja, aqueles que não são suficientemente ricos para fugir da tributação acabam suportando toda a carga tributária. Esse é um dogma, o dogma de que o tributo é uma pena que deve ser extirpado da nossa sociedade. E ela tem reflexos na jurisprudência, onde eu trabalho, por exemplo. Eu sou juiz de uma vara de execução fiscal. Qual que é a função de uma vara de execução fiscal? A função de uma vara de execução fiscal é cobrar os créditos devidos à União por intermédio da atuação do juiz no patrimônio do devedor, penhorando o bem, avaliando, vendendo, pegando dinheiro e devolvendo para o Estado. Só que, como que os tribunais entendem essa atividade quando se trata de tributo? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os tribunais entendem que o cidadão que está sendo executado, ou seja, o sonegador, ele é a parte menos favorecida numa relação com o Estado, ou seja, o
o tributo é uma pena, portanto, os princípios do direito penal, os princípios do processo penal, todas aquelas garantias que se dá ao acusado, devem ser também outorgadas ao devedor. Todas as garantias se outorga a uma pessoa por julgamento justo na área penal, onde se vai retirar a liberdade da pessoa, eles jogaram também para o executado, como se o executado estivesse sofrendo uma perseguição por uma pena, o que é uma inversão completa de valores e que denuncia o Brasil perante os países mais civilizados. Para vocês terem uma pequena ideia, em 1880, na Alemanha, um autor alemão chamado Rudolf von Jhering escreveu o seguinte: seja qual for a parte contributiva de cada um nos encargos do Estado, cada um concorre para realizar os fins da sociedade e, graças ao seu óbvio, por pequeno que este seja, auxilia o Estado na execução de todas as suas tarefas. A participação individual em cada uma destas pode ser exatamente calculada, ainda que seja apenas de 1/1000º de cêntimo. A obrigação de pagar impostos corresponde ao dever cívico, que a todos assiste, de concorrer, cada um pela sua parte, para a realização de todos os fins da sociedade, a que tais impostos se aplicam. Ao lado de cada artigo do orçamento, todos podem ler escrita a regra de direito: tu és juridicamente obrigado a contribuir para isso. O orçamento das despesas do Estado ou do município resolve-se com tantas regras de direito como os artigos que contêm. Cada algarismo nos grita: pagai a vossa parte. Vós tendes a obrigação de manter o exército, sustentar a marinha, de construir estradas, de velar pelas escolas e pelas universidades. No sistema da administração, cada novo fim social que surge impõe ao indivíduo uma obrigação nova. O orçamento do Estado da comuna indica quais os fins para que a sociedade lhe estenda a mão. Isso em 1880, na Alemanha. O Brasil de hoje ainda é contrário a tudo isso. E isso tem efeitos perversos em como a sociedade reage, em como a sociedade fiscaliza, em como a sociedade atua no seu exercício da cidadania para cobrar uma melhoria nos gastos públicos. Por quê? Quando nós entendemos que o tributo é a nossa quota à parte, nós contribuímos para o Estado, nós ficamos mais legitimados a fiscalizar a aplicação daquele dinheiro. Quando o cidadão entende que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele conseguiu fugir, que o Estado é o leviatã que o persegue e que o tributo é uma pena, ele quase que se sente alienado da sua obrigação de fiscalizar os gastos públicos. Pois bem, superados esses dogmas de que o Estado é algo formal e que não somos nós mesmos, e também o dogma de que o tributo não é nossa cota parte do condomínio social, mas uma pena, dogmas esclerosados, nós vamos agora entrar numa outra parte, que é justamente a questão da publicidade dos gastos públicos. Vejam vocês, todo mundo aqui pode acreditar que quando um prefeito assume o cargo, ele tem o domínio completo da máquina. Mas isso é uma mentira. Isso é uma ilusão que nós acreditamos. E quando acontece um desvio, se nós somos levados a acreditar que o prefeito é o culpado, nós estamos cometendo uma injustiça. É preciso entender bem essa dinâmica. Entender muito bem essa dinâmica. Porque existe uma assimetria informativa que, primeiro, diz respeito ao cidadão. O cidadão não sabe o que se passa na prefeitura. O cidadão não sabe como são feitos os gastos públicos. O cidadão não tem o conhecimento completo daquela realidade. Esse é um dado. Há uma assimetria de informações. O cidadão sabe menos que o prefeito. Mas, por outro lado, o prefeito também tem uma assimetria informativa em relação aos funcionários da prefeitura. Porque ele sabe menos do que os funcionários. E eu tenho um caso concreto que ilustra bem essa realidade. Há alguns anos, 5 ou 6 anos, não me recordo, o prefeito aqui de Maringá, Silvio Barros, levou até a Justiça Federal uma preocupação devidamente formalizada no documento, obviamente, dando conta
que ele suspeitava de que havia indícios veementes de corrupção, de fraude no setor de licitações. Levou até a Justiça Federal e, com base naqueles indícios encaminhados no Ministério Público, começou-se uma investigação, e essa investigação descobriu que o prefeito tinha razão. O prefeito tinha razão. Existia realmente uma célula criminosa implantada dentro do setor de licitações, desviando dinheiro dos cofres municipais. O prefeito não sabia. O prefeito muitas vezes não tinha como saber e não tinha como atuar. A única maneira para recorrer à justiça, para que fossem quebrados os livros telefônicos, e aí sim conseguisse vislumbrar o que estava acontecendo. Só que, se uma notícia como essa vai à imprensa, muitas pessoas podem ser levadas a acreditar que o prefeito estava envolvido. Não, mas eu disse, o prefeito é tudo igual. E na verdade, nesse caso concreto, foi o prefeito que levou até a justiça o conhecimento desse fato. E só para ilustrar, lá nesse setor de licitações tinham coisas mirabolantes. Por exemplo, um dos casos que foi flagrada a fraude, numa licitação de comprimidos, por exemplo, todo o processamento da licitação levava em conta que cada comprimido que seria adquirido pela prefeitura custaria 0,001, né? E eram milhares de comprimidos. Só que, na hora de se realizar o pagamento, já na instância burocrática, a pessoa responsável pelo pagamento, que era, ou pelo encaminhamento daquele pagamento, e que era dessa célula criminosa, alterava o zero. Tirava um ou dois zeros, que era 0,0001, ficou 0,001. Só com essa manobra pequena, o valor de cada comprimido subia 100 vezes. E ao final, quando era feito o pagamento para a empresa, também mancomunada no esquema, ela recebia 100, 200 mil reais a mais, o que era devidamente repartido entre os criminosos. Esse é um exemplo. Eram vários. E por que é importante, então, se há uma assimetria informativa, por que é importante para os cidadãos e até mesmo para o prefeito conhecer a realidade dos dados da prefeitura, dos dados do Estado? Por que é importante para nós, enquanto cidadãos, conhecermos a realidade dos dados do Brasil como país? O cidadão, o contribuinte, ele pode, a partir desses dados que serão levados ao público, poder exercer melhor a sua cidadania. Ele pode escolher qual é o melhor gestor do seu dinheiro. Ele pode julgar se aqueles dados legitimam ou não a conduta daquele governante. E os fornecedores? Os fornecedores podem julgar se a prefeitura tem pago ou não suas contas, se os valores despendidos pela prefeitura são ou não de acordo com o mercado. Também podem ter as informações para decidir se contratam ou não com a prefeitura. Os sindicatos, com base em dados oficiais, podem também negociar a remuneração, qual parcela da arrecadação pode ser destinada aos pagamentos dos salários. Os empresários podem decidir se vão ou não continuar com uma determinada atividade empresarial, se devem ou não ampliar os seus negócios. Os investidores podem decidir se compram ou não títulos daquele município. As ONGs acompanhar e fiscalizar a ação dos órgãos. Os partidos políticos embasar suas críticas àquele plano de governo. Pesquisadores, estudantes, todo mundo se beneficia de uma maior amplitude das informações. Isso nos leva a um outro dado sobre a transparência. Então, se nós superamos os dogmas, se nós sabemos que uma informação mais apurada é útil para todos, chegamos a um terceiro ponto. Ou seja, de que a transparência, hoje, no Brasil, é um dado irreversível. Nós chegamos ao ponto do não retorno. Não há mais como voltar, não há mais como regredir, não há mais como retroagir. A transparência veio para ficar, mas nem sempre foi assim, e não é assim em muitos países, e ainda não é assim no Estado, porque muitas prefeituras, muitos estados ainda se negam a utilizar a transparência para informar os seus cidadãos. Como que era antigamente?
Antigamente, na antiga Roma, por exemplo, como que o imperador dava conta dos seus atos? Como que o cônsul do Estado romano dava conta dos seus atos para a população? Existia uma pessoa que ia até um púlpito, em praça pública, e narrava, para quem quisesse ouvir, estivesse passando por ali, as contas do Estado, os atos do Estado. Claro, de uma forma muito rudimentar, e poucos dados também, porque havia um patrimonialismo muito grande. As rendas do Estado acabavam se confundindo com as rendas do imperador. Mas evoluímos um pouco. Com o tempo, tirando a fase da Idade Média, que realmente foi um período negro, não na literatura, não na contabilidade, no direito, foi um período negro em matéria de contas públicas, porque ali sim, no absolutismo monárquico, havia uma identidade total entre o Estado e o rei. Desconsiderando essa parte, evoluímos, já depois das grandes revoluções, para um Estado mais republicano, um Estado mais democrático, onde havia um rudimento de prestação de contas. Como? Através de livros oficiais e através, isso foi um grande passo na evolução dos controles públicos, através da publicidade oficial. Publicidade. Quem ouve falar em publicidade pode achar que a publicidade resolveu os problemas, mas não resolveu. Na verdade, a publicidade só tem uma importância: ter servido como um passo necessário para chegar à transparência. Porque em matéria de controle da corrupção, não diz respeito a quase nada, ou muito pouco. E por quê? Se vocês lerem a Constituição Brasileira, está lá no artigo 37. Um dos princípios do Estado é a publicidade. Se vocês lerem a lei de licitações, também consta lá que a publicidade é essencial à validade do processo licitatório. Publicidade. Mas o que vem a ser publicidade? Publicidade é publicar. Não quer dizer nada. Em Sabáudia, um município aqui perto, que o Observatório Social descobriu um caso que era emblemático em questão de publicidade e corrupção. O prefeito de Sabáudia, realmente, ao fazer a solicitação, cumpriu o que mandava a Lei 8666, a Lei das Licitações. Ele fez publicar o anúncio da licitação num jornal de grande circulação. Estava lá publicado. O problema que ele fez publicar num único exemplar, que ele mandou para o Tribunal de Contas. Porque em todos os demais jornais que circularam naquele dia, tinha uma propaganda de uma rede varejista local, ou de uma loja local. Isso é a publicidade. Antes, ou em até 88, quando a Constituição falou em publicidade, se resumia ao Brasil no Diário Oficial. Um calhamaço de papel desse tamanho, com letrinhas, fonte número 5, com 1000 páginas, publicado 2 vezes por semana. Quem ia ler aquilo? Que publicidade é essa? Isso é publicidade, não quer dizer nada. Não quer dizer nada que no estado do Paraná existiam 3, 4 diários oficiais. A Assembleia Legislativa do Paraná tinha vários diários oficiais. Ela imprimia, faz despesas, tudo muito bem, e arquivava. Não dava nem conhecimento ao público. Isso era publicidade. Ou seja, estava publicado, mas ninguém tomava conhecimento. Tanto que contadores eram aposentados como procuradores da Assembleia, veterinários, médicos, dentistas, procuradores da Assembleia. Isso é publicação, algo que eles confundiam com publicidade, mas publicidade também não resolveria muita coisa. E aí nós chegamos num ponto, o ponto essencial, que é aquilo que está enraizado hoje no Estado brasileiro e que dificilmente vai ser arrancado, que é a transparência. Mas qual é a diferença entre transparência e publicidade? A Constituição não fala em transparência, a Lei das Licitações e várias outras leis não falam em transparência, elas falam em publicidade. Transparência só é possível porque passou a existir, há cerca de 20 anos até hoje, a rede mundial de computadores. Passou a ser do nosso dia a dia a internet. Hoje, cada um de dentro de casa consegue saber o que está acontecendo com as contas públicas. Antigamente não. Se alguém quiser saber,
ou passava na Roma Antiga e ficava ouvindo o que o éditor tinha que falar, ou ia até a prefeitura para consultar os livros, ou ver as contas. Não tinha solução, publicidade era aquilo, mas transparência é diferente. Pela internet, nós conseguimos hoje, ou se houver vontade política, é possível fazer isso, disponibilizar a todo mundo quase toda a informação, quase a custo zero. Isso é transparência. Só que falta ainda alguma coisa. Transparência não é só isso. Há alguns requisitos que ela tem que cumprir para ser efetiva. Mas antes de falar dos requisitos, eu quero aqui fazer um parênteses sobre a lei da transparência do ponto de vista jurídico. Então nós temos a Constituição Federal, que fala em publicidade. Nós temos a Lei das Licitações, que fala em publicidade. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também fala em publicidade do gasto oficial. E depois ela foi alterada pela Lei da Beberibe, recentemente, que aprofundou os mecanismos de publicidade, que basicamente são os seguintes: toda despesa tem que ser publicada. O município tem que publicar em tempo real as despesas. Isso quer dizer que o município tem que publicar informações mínimas sobre aquela despesa. Na lei das licitações tem que publicar o resumo do contrato dos aditivos, os famigerados aditivos. Mas o Paraná é vanguardista. O Paraná está na frente disso. Por quê? Em 2010, houve um movimento social muito grande no Paraná. Na verdade, foi o maior movimento social que esteve no Paraná depois do movimento das diretas, em 86, 87, 88. O maior movimento. Porque em 2010, numa articulação entre a Associação Paranaense dos Juízes Federais, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil e o grupo GRPcom, da Gazeta do Povo, foi mobilizada a sociedade, e a sociedade foi às ruas numa noite fria de 2010, 30 mil pessoas em Curitiba e várias outras milhares espalhadas pelo Paraná, para exigir não apenas a renúncia dos membros da Assembleia Legislativa, porque ficou constatado que estava instalada na Assembleia Legislativa uma quadrilha que se apropriava desavergonhadamente dos recursos públicos. Exigiu não apenas isso, mas um movimento proativo. Apresentou para a Assembleia um projeto de lei que deu ao Paraná os mais avançados instrumentos de controle dos gastos públicos no Brasil. Essa lei foi aprovada, é a lei número 16.595 de 2010, que posteriormente o governador Beto Richa estendeu para todos os municípios do Paraná, e essa lei determina que cada órgão público, que o Estado, os municípios publiquem na internet não apenas os gastos correntes, determina também que todos os extratos das contas públicas estejam disponibilizados na internet, que os cartões corporativos dos gastos públicos estejam publicados na internet. Não sei se vocês sabem o que é um cartão corporativo. O cartão corporativo foi um instrumento até inteligente que foi criado para que o coordenador de despesa tivesse mais agilidade. Quando acaba o clipe na repartição, ele não precisa abrir uma licitação para comprar o clipe caso não tenha no estoque. Basta ele comprar o cartão corporativo e depois se processa a despesa nos termos das melhores regras da contabilidade. Mas se desviou o seu uso para apropriação pura e simples do dinheiro público através do saque da boca do caixa. E esses cartões corporativos, mesmo agora, com a lei de acesso à informação, ninguém sabe onde estão os seus extratos. Mas a lei do Paraná prevê a publicação sob pena de o governante ser obrigado a ressarcir aquela despesa. Manda publicar também o salário, o nome, o cargo e a lotação de cada servidor público do Estado. E esse é um problema. Quer dizer, não um problema do ponto de vista para a sociedade, é um problema para a pessoa e para algumas instituições. Vejam vocês, o caso do Paraná é emblemático.
Supremo já havia decidido que a pessoa, que o Estado pode e deve publicar na internet quanto ganha cada servidor público. A lei do Paraná vai mais além. Ela manda publicar o nome de cada pessoa que recebe do Estado. Se o governador convida o Marcelo para fazer uma viagem a Curitiba, o professor Quaresma vai até Curitiba numa missão, é obrigado a colocar o nome dele, porque ele recebeu o diário do Estado, foi gasto uma passagem no nome dele. O contribuinte tem direito de saber. A lei do Paraná diz isso. A lei de acesso à informação fala dos salários. O Supremo decidiu que é dever do Estado publicar esses salários. Só que os servidores não querem que se publique esses salários. E aí, nessa jogada dialética, sempre tem um trunfo, que a parte que não quer mostrar, ela puxa quando está presa a perder o jogo. Esse trunfo é o direito constitucional da intimidade. O que acontece? Quando o poder, por exemplo, a Assembleia Legislativa mandou publicar os salários, alguns funcionários foram até a Justiça e puxaram o trunfo. Olha, não pode publicar o meu salário. Mas por quê? Eu tenho direito constitucional à intimidade. Será que intimidade tem a ver com dinheiro na conta? Será que a vida privada tem a ver com o que o Estado paga para o sujeito? Ou essa não é uma corrupção de uma interpretação? Será que o adequado não é se interpretar como na Alemanha, onde todo mundo tem o direito de saber quanto ganha cada servidor público, quanto cada pessoa recebe do Estado? Mas ninguém pode saber, por exemplo, onde o servidor público gasta aquele dinheiro. Se o servidor público gasta aquilo no supermercado, num hotel, numa viagem, isso não é de interesse da administração, nem da sociedade. Agora, quanto se paga para aquele servidor, o dado objetivo, isso ele não pode alegar intimidade. Essa é a posição que nós sempre defendemos. E o Supremo decidiu assim. Mas, no Paraná, essa questão foi levada para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que a divulgação dos salários ofende o direito à intimidade. A alegação, uma que teve paralelo, que isso aí potencializaria o risco do servidor público perante os criminosos. É uma falácia. O senso comum mostra, todo mundo sabe disso, que o criminoso não se guia pelos dados da internet para assaltar alguém. O criminoso, quando vai assaltar alguém, ele se guia pelos sinais exteriores de riqueza, pelo carro, pelo relógio, pelos locais onde a pessoa frequenta, pelo condomínio onde ela mora, não pelo que tem na conta, que está divulgado na internet. Não é assim que age o criminoso. Então esse argumento é uma falácia. Mas, por incrível que pareça, prevaleceu por unanimidade. E isso me lembra um fato, quando no auge desse movimento pela moralização do Paraná, eu conversava com um deputado, e o deputado me disse o seguinte: olha, essa história de transparência vai ser barrada no judiciário. Eu falei, por quê? Então, se vocês estão criticando quanto ganham nossos assessores, vocês não têm ideia quanto ganha uma copeira do Tribunal de Justiça. 19, 20 mil reais por mês. Essas são as pessoas, e talvez até mesmo as instituições, que não querem que os seus dados sejam divulgados. Porque existe no Brasil um mecanismo disseminado que tem uma lógica histórica, mas que é um câncer na administração pública. Toda vez que um governante, no decorrer da história, precisava dar um aumento para os professores, para os funcionários, para os advogados públicos, eles sofriam reações. Reações de quem? Da sociedade, que achava que o policial ganhava demais, não era hora de dar aumento, se não investe em saúde não pode dar aumento para os professores, enfim, existia um ônus político. Se dá para um, tem que dar para o outro, um ônus político. Então os governantes, o que eles fizeram no decorrer da história? Inventaram um mecanismo, que é disfarçar o aumento. Como é que se disfarça o aumento? O aumento se disfarça por intermédio de parcelinhas com nomes esquisitos.
Então, ora se chama abono, ora se chama vantagem nominalmente não identificada, ora se chama indenização por alguma coisa, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio livro, enfim, várias vantagens que são escamoteadas no contra-cheque para que possa ser dado aumento sem suportar o ônus político. Até uns 10, 15 anos, eu não conseguia decifrar o salário da minha mãe, que era servidora pública. O contra-cheque dela havia dezenas de rubricas. Dezenas, não se identificava. Foi aí que no Brasil, o Constituinte derivado, ou seja, aquele que reforma a Constituição, decidiu implantar a política do subsídio. Pela regra do subsídio, que está na Constituição, o maior subsídio da República tem que ser o do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém no Brasil pode receber mais do que o ministro Supremo, nem o presidente da República. Eles podem ganhar igual, mas nunca mais. Quando aumenta o teto, as outras carreiras podem aumentar os seus salários. Esse é o subsídio. Só que estamos no Brasil. E se criou uma interpretação que foi justamente aquilo que a regra do subsídio queria extirpar. Se criou uma interpretação de que as vantagens pessoais, indenizatórias, não estão abrangidas pelo subsídio. Ou seja, apesar de todo o esforço, voltamos ao que era antes. Voltamos aos salários disfarçados. Hoje, se encontra no Rio de Janeiro, por exemplo, magistrado de início de carreira ganhando 40, 50 mil reais. Eu tenho um parente que é juiz no estado e que ele ganha mais do que o ministro Supremo. Mas por quê? Porque recebe auxílio moradia, auxílio livre, auxílio saúde, auxílio paletó, uma gama variada de parcelas. E com o salário. E acabam ganhando mais. Até um caso interessante que foi narrado pela ministra que era corregedora do CNJ, a ministra Helena Calmon. Não sei se vocês sabem, eu sou juiz federal. O juiz federal é a única carreira que ganha subsídio.